Bom dia! Começa agora mais um Saúde e Algo Mais, hoje trazendo um tema um pouco polêmico. Você já ouviu falar em inflamação silenciosa? Diferente de uma infecção ou de uma dor que aparece de repente, ela pode permanecer por muito tempo no organismo sem causar sintomas específicos, mas influenciar a saúde de diversas formas. Alimentação inadequada, alterações no intestino, estresse e até algumas doenças podem contribuir para esse processo que pode afetar a imunidade, a disposição, a recuperação do organismo e até a saúde mental. Mas afinal, como identificar esses sinais e o que realmente faz diferença para cuidar da saúde de dentro para fora? Para falar sobre esse assunto, eu recebo a nutricionista Priscila Figueiredo, que veio representando o nosso parceiro SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar. Seja muito bem-vinda, Priscila. O prazer é meu, Laura. É um prazer te receber aqui. Para a gente começar, o que é essa chamada inflamação silenciosa? Bem, diferente do que a maioria das pessoas comumente sabe, a gente tem uma inflamação de fase aguda, né, que seria, por exemplo, diante de uma lesão, de um acidente, um dano muito importante, que geralmente gera até uma hospitalização. Mas a gente também tem a inflamação crônica, que é uma inflamação de baixo grau, que é a mais comum e, infelizmente, muitas vezes negligenciada. Então, por exemplo, quando a gente considera um processo de doença crônica cardiovascular, um diabetes, uma síndrome metabólica, outros quadros que muitas vezes ainda nem recebem diagnóstico, a gente já vem sendo influenciados aí por essa inflamação silenciosa, que é uma inflamação crônica de baixo grau. Por que ela merece tanta atenção? Bem, justamente por ser sem um diagnóstico, sem um sintoma muitas vezes agudo, específico no curto prazo, ela vem apresentando certos danos no nosso organismo, como, por exemplo, uma produção exacerbada de citocinas pró-inflamatórias, né? E esse excesso, essas ocorrências danosas, elas já vão trazendo algumas consequências. A diferença é que isso pode levar meses ou anos. E aí, quando a gente tem um agravamento lá na frente, é quando os sintomas já se multiplicaram e a gente pode vir a ter um ou mais diagnósticos. E como que ela pode afetar o organismo sem que as pessoas percebam os primeiros sinais? Sem ter um diagnóstico claro no primeiro momento, né? A gente pode mencionar alguns sinais e sintomas que muitas vezes são despercebidos. Então, por exemplo, uma fraqueza, uma sensação de fadiga, de cansaço constantes. A gente pode ter algumas alterações como dores articulares, dores musculares, dores que realmente são frequentes, né, e muitas vezes não se encontra um motivo ali aparente, alterações intestinais, que muitas vezes são ignoradas. Então, a gente pode pensar, por exemplo, uma pessoa que é muito constipada, o intestino muito preso, tem muitos desconfortos, né, distensão abdominal, por exemplo, ou então que já sofre de diarreia. Enfim, são uma série de questões que a gente pode perceber no dia a dia, né, infecções recorrentes, que muitas vezes são tidas como normais, mas já podem ser um indício de que tem uma inflamação de baixo grau acontecendo. E existe relação entre essa inflamação e entre doenças, por exemplo, que talvez sejam mais difíceis de tratar, aquelas doenças descompensadas? Sem dúvidas. Como a gente está considerando vários fatores associados, então a gente não tem um único fator, uma única causa, a gente está considerando uma série de gatilhos possíveis, né? E cada ação dessas alterações, dessas citocinas pró-inflamatórias, é como se desencadeasse um efeito cascata. Então a gente vai ativando uma série de desequilíbrios hormonais, inflamatórios nos órgãos, né? Então, a depender do tempo que essa pessoa demora para fazer uma investigação, tratamento, ou até realmente conseguir um diagnóstico, essas lesões, esses danos vão acontecendo. Então, um exemplo claro, né? Vamos pensar num paciente que hoje é diabético. Provavelmente, há 10 anos, 20 anos, ele já veio passando por picos glicêmicos, né, por uma série de equívocos aí na alimentação, falta de exercícios, etc. Isso foi se arrastando, já foi começando uma inflamação de baixo grau, podia ter gerado já um excesso de peso,
Sim. uma resistência à insulina, que também acaba sendo uma inflamação, e por fim veio o diagnóstico. Então foi se complicando e talvez naquele momento seja um tratamento um pouco mais intensivo, mais difícil, que se lá atrás nós tivéssemos essa consciência, talvez nem o diagnóstico, né, a gente chegaria a ter. Muitas pessoas falam que a gente é o que a gente come. Qual é a ligação entre alimentação e processos inflamatórios? Quando a gente pensa em alimentação, é um tema muito complexo. Muitas vezes a gente só pensa em carboidratos, proteínas, gorduras, calorias, né? Mas é a forma de nutrir as nossas células, a forma de nutrir o nosso corpo. E com base em tudo aquilo que a gente vai comendo ao longo de um dia, principalmente de dias, meses, no longo prazo, a gente está gerando diferentes respostas. Desde esse processo que a gente conversou, se há um excesso de inflamação ou se há um controle, afinal a gente sempre está tendo esse equilíbrio, né, dos processos inflamatórios no nosso corpo, a diferença é que eu posso estar mediando de uma forma equilibrada ou exacerbando conforme os hábitos que eu tenho hoje, né? Então, a depender também do consumo, por exemplo, de antioxidantes, de vitaminas, de minerais, tudo isso pode participar daquelas cascatas bioquímicas que a gente falou, dos efeitos anti ou pró-inflamatórios e controlando, por exemplo, no caso que a gente mencionou de diabetes, né, mas poderia ser qualquer outra comorbidade, esses picos glicêmicos ou de deficiências e, por consequência, uma ação muito benéfica, né, se for o caso, uma dieta saudável contra a inflamação. Hoje a gente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Por que ele tem tanta influência na nossa saúde? O intestino, eu falo que ele é muito mais do que o segundo cérebro. Quando a gente pensa nessa afirmação, ela surgiu por quê? Os estudos vêm sendo ampliados há mais de uma década sobre a importância do intestino e, basicamente, nós temos no sistema digestivo, né, milhões de neurônios, que é o que a gente chama de sistema nervoso entérico, ou seja, ele tem um próprio sistema nervoso e ele está diretamente conectado com o nosso sistema nervoso central, que é quando a gente pensa em cérebro. E aí, além dessa conexão direta que acontece pelo nervo vago, por exemplo, que eu falo que é como se fosse um fio de telefone, uma conexão direta que está acontecendo entre o intestino e o sistema nervoso central, a gente tem uma conexão muito grande com os trilhões de micro-organismos que habitam os nossos intestinos. Então, são literalmente trilhões em abundância de bactérias, mas a gente tem outros tipos também. E a depender de como está o equilíbrio desses micro-organismos, se eles são benéficos, se eles são patógenos, né, o que eles estão gerando ali, nós teremos também diferentes respostas inflamatórias, imunológicas e da questão emocional. Então, daqui a pouco a gente continua falando um pouco mais sobre qual o impacto do intestino na nossa saúde. Não sai daí. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento.
Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje falando sobre qualidade de vida com a doutora Priscila Figueiredo, nutricionista. Priscila, deixa eu te perguntar, a gente estava falando sobre a saúde intestinal, enfim. Muitas pessoas convivem com desconfortos intestinais e acham que isso é normal. Quais são os sinais que merecem atenção? Sim, muitas vezes tido como normal, por exemplo, a constipação, né, gases, desconfortos, mas eu vou pontuar, até com base na minha prática clínica, mas também nos estudos, né, que eles pontuam que já são sinais precoces aí de atenção. Então, desde uma evacuação menor do que 3 vezes na semana, que já é um caso de constipação, ou mesmo que a pessoa possa ir mais regularmente, mas ela apresente alterações importantes, por exemplo, na consistência das fezes, se ela tem que fazer força, se ela tem dores ou desconfortos nesse momento, urgência, por exemplo, para ir ao banheiro. Uma pessoa que tem as fezes mais pastosas, líquidas, gases, né, distensão, aquela sensação de consumir alguma coisa, às vezes até imediatamente, uma sensação de estufamento, de distensão abdominal muito intensa, que nem sempre é correlacionada só com uma intolerância à lactose, por exemplo. Basicamente, esses são os desconfortos que mais chamam a atenção e que merecem, sim, ser investigados, principalmente se arrastam ali por 3, 6 meses ou mais. Sangramentos, né, também. Sangramentos, presença de vestígios ali nas fezes constantes, né, às vezes Sim. Gordura, restos de alimentos, muco. E existem alguma avaliação ou exames que nos ajudam a identificar essas alterações? Sim, a gente pode começar pensando do básico, que muitas vezes nós realizamos nos exames de rotina. Então, um bom hemograma, que é um exame super acessível, quando ele bem avaliado, ele já pode demonstrar alguma alteração de infecções possíveis ali, de algum desequilíbrio imunológico, né? A gente pode pensar em deficiências nutricionais que são persistentes, que já podem indicar também um problema de absorção, como, por exemplo, ferro, vitamina B12. Se nós formos mais a fundo, tem os exames marcadores de inflamação, principalmente se há uma inflamação na fase ativa, então a gente tem alguns marcadores importantes, calprotectina fecal, por exemplo, a gente pode considerar a PCR, dentre outros, e os exames de fezes, né, que são muito bem-vindos, e de imagem, quando a gente já pensa em endoscopia, colonoscopia, dentre outros. Na sua opinião, em que momento a pessoa deve procurar um nutricionista ao invés de tentar solucionar tudo por conta? Se ela apresenta alguns desses sinais que nós mencionamos, em específico gastrointestinais, né, que vem se arrastando por um tempo, que não tem um motivo aparente, que começou do nada muitas vezes, que está comprometendo até a qualidade de vida, que às vezes a gente considera como normal, mas é um incômodo, então vai nos prejudicando de alguma forma, já é momento. A gente não deve esperar o quadro se agravar, não deve esperar comprometer cada vez mais
a nossa qualidade de vida, que daí realmente vai gerando outros aspectos, não só de autoestima, né, mas de sono, de relacionamentos, vida social, porque a pessoa começa a ter medo, muitas vezes, de sair para comer determinados alimentos. Então, antes disso, nós podemos e devemos já buscar uma investigação adequada, que eu brinco assim, muitas vezes esse é o atalho. Aquele atalho que a gente busca de ficar pesquisando, de ficar procurando informações em redes sociais, comprando uma série de suplementos, muitas vezes vai atrasar esse tratamento em vez de contribuir, às vezes até piorar, né, os sintomas. E falando um pouco sobre qualidade de vida, quais hábitos no dia a dia que prejudicam a saúde intestinal? Como você mencionou hábitos, né, como um todo, não só pensando em alimentação, eu vou colocar o primeiro, que é a mastigação, que eu costumo, é um dos pontos que eu sempre peço para todos os pacientes, avaliar como está a sua mastigação. Parece uma coisa muito simples, né? Que ninguém deve olhar, às vezes a gente nem presta atenção de fato, mas a digestão e a absorção começa na boca, a gente não tem dente em outro lugar. Então, se a gente não faz essa quebra bem feita, com consciência, com calma, nós já começamos a ter problemas ali nessa digestão e, por consequência, todo o resto também. Então, uma boa mastigação, uma boa noite de sono, não só em quantidade, mas com qualidade, faz total diferença para regular saciedade, por exemplo, função hormonal, imunológica, essa parte inflamatória que a gente falou. E pensando no aspecto alimentação em si, reduzir ao máximo, né, os alimentos ultraprocessados, são aqueles alimentos que têm uma vida longa de prateleira, que são ricos em aditivos, conservantes, com corantes, que realmente são muito danosos. A gente pode mencionar também o excesso de gorduras ruins, que não é bem-vindo, né? E uma alimentação muito pobre naquilo que a gente precisa. Pobre em fibras, pobre em alimentos coloridos da terra, que teriam ali os alimentos antioxidantes, vitaminas e minerais. Você falou sobre esses alimentos. Existem alimentos que realmente são prejudiciais para a saúde intestinal ou tudo depende da quantidade, da frequência, da rotina alimentar? Sim, se a gente for pensar em pessoas que têm alergias alimentares, né, sensibilidades importantes, ou num quadro realmente muito intenso, por exemplo, uma alergia a camarão, que vai trazer aí um fechamento da glótica, um caso extremo. Aí, obviamente, a gente está considerando que o alimento seja um risco, né, para aquela pessoa, mas de modo geral, depende muito mais da frequência e da quantidade, e mais do que isso, de como está a saúde intestinal. Porque a tendência é, à medida que essa saúde intestinal, essa barreira intestinal está prejudicada e fragilizada, menos tolerância a gente tem a conseguir digerir e absorver aqueles alimentos. E alguns medicamentos também podem influenciar a saúde intestinal, né? Sim, e aí a gente tem uma série, né, de questões para considerar, mas geralmente são aqueles de uso crônico, né? Ou aqueles que são utilizados de uma forma muito recorrente, ou talvez até sem orientação, né? Por exemplo, antifúngicos, principalmente o público feminino, muitas vezes recorre a antifúngicos aí por conta própria, né? Para uma candidíase, por exemplo, de repetição, antibióticos de uma forma muito intensa, vão gerar danos na microbiota, que a gente pensa nessa rede de micro-organismos benéfica que a gente precisa para nos proteger, os prazóis, né, por exemplo, o omeprazol, que são inibidores da bomba de prótons, então eles têm uma função importante para determinados tratamentos, né, de melhorar a acidez, mas dependendo de como está a assessoria dessa pessoa, o acompanhamento, o tempo de uso, pode prejudicar a absorção de nutrientes. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre a saúde intestinal e impacto na sua qualidade de vida. Não sai daí. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão.
Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje falando sobre saúde intestinal com a doutora nutricionista Priscila Figueiredo. Priscila, hoje em dia a gente tem muitas dietas da moda, dietas muito restritivas. Na sua opinião, elas podem acabar fazendo mal para a nossa saúde intestinal, principalmente? Sim, todo o extremo é muito prejudicial. Né? Quando a gente pensa nessas restrições, principalmente para esse público, como nós mencionamos anteriormente, que já vem sofrendo com desconfortos, que por conta própria, né, vem fazendo restrições por medo mesmo, acaba que além da vida social ficar extremamente prejudicada, a gente vai ter uma série de deficiências nutricionais, porque muitas vezes não está tendo suporte devido, né, para fazer as correções, as substituições dos alimentos fonte, por exemplo, cálcio, que muitas vezes fica bastante reduzido na dieta, e quando a gente pensa também na diversidade da microbiota intestinal. Então, é como se a gente imaginasse que esses trilhões de micro-organismos são micro-bichinhos de estimação que estão ali nos habitando, nós somos os hospedeiros, e conforme aquilo que a gente vive, que a gente come, nós estamos alimentando aqueles que são melhores ou não para nós. Os probióticos, prebióticos, suplementos são indicados para qualquer pessoa? Os pré-bióticos, quando de origem alimentar, né, ou seja, aqueles presentes nos alimentos, eles são sim bem-vindos para todo mundo. O que muda, né, se a pessoa está em tratamento, por exemplo, síndrome do intestino irritável, uma doença inflamatória intestinal, que ela está muito ativa ali de sintomas, pode ser que determinados tipos de pré-bióticos vão fermentar muito para ela. Né? E aí, naquele momento de tratamento, a gente vai ter que fazer um rodízio, enfim, uma troca. Mas, de modo geral, são aqueles que eu diria que de alimentos são bem-vindos para todos. Os probióticos, a gente usa conforme indicação, com uma dose, com um tipo de micro-organismos ali específicos para aquele momento e por um tempo determinado. Já os suplementos, que a gente está pensando aí num amplo espectro, né, de possibilidades, se for resumir, eu acho que o nosso estilo de vida hoje, que é muito estressante, o sono não é tão suficiente, a alimentação,
O solo também, que a gente deve considerar que está muito diferente, eu diria que grande parte das pessoas precisaria de alguma reposição. A gente não toma sol como deveria, né? Mas tudo isso precisa de uma devida orientação profissional, exames regulares para que a gente faça esses ajustes. Na sua opinião, como nutricionista, quais as mudanças costumam trazer melhores resultados para quem começa a cuidar da saúde intestinal? A gente pode considerar principalmente a mastigação, que a gente já falou, a questão do sono, que é muito importante, o manejo do estresse, né? Então, não é que a gente não vai ter uma vida estressante, não vai lidar com ansiedade, mas a gente precisa saber lidar melhor com isso, muitas vezes buscar uma ajuda profissional, né? Porque o estresse, como a gente mencionou do segundo cérebro ser o intestino, a gente tem grandes impactos ali diretos na saúde intestinal e imunológica, né? Então, além do sono, mastigação, a questão do estresse, reduzir ao máximo essa exposição aos alimentos ultraprocessados e ofertar mais comida de verdade, né? Que é aquela que não está na prateleira. Você acha que as pessoas procuram o nutricionista mais por estética do que por saúde? Sim, embora hoje em dia, com acesso à informação, com as redes sociais, né, mostrando o papel da alimentação, da rotina, do estilo de vida, ainda tem muitas pessoas que acreditam que o nutricionista é só para o emagrecimento e principalmente pela estética, né? E sim, embora muitas pessoas até busquem esse tipo de objetivo, por consequência, ela acaba tendo outros benefícios, né, em termos de saúde. Mas, se a gente pensa nessa base como um todo, então tratar o intestino, a saúde imunológica, hormonal, cuidando do estilo de vida e da alimentação, até mesmo aspectos estéticos serão beneficiados. Serão alcançados, né? Sim. E existe alguma alimentação anti-inflamatória ou esse conceito foi muito amplificado, principalmente pelas redes sociais? A gente deve considerar que é um estilo de vida com uma ação mais anti-inflamatória. Então, embora o conceito seja viável só para a gente trazer clareza, né, para chamar atenção para esse tipo de informação, na verdade não existe um alimento, uma rotina específica que seja capaz de ser totalmente anti-inflamatória. A gente está pensando em uma combinação de hábitos, realmente, de estilo de vida que pode promover essa mudança. E para a gente, pensar num encerramento, qual mensagem você deixaria para as pessoas que querem cuidar da sua saúde de dentro para fora? Eu vou deixar duas mensagens, né? Primeiro, a gente não deve esperar o agravamento. Então, muitas vezes a gente já tem pequenos sinais, sintomas sutis, algo que vem mudando na sua percepção, na sua realidade, e que já podem ser investigados, já podem gerar uma atenção para evitar realmente um agravamento. Então, observe os sinais que o seu corpo já te oferece. E um segundo ponto, que é muito comum para todos nós, não espere um momento perfeito, um momento ideal para começar. Muitas vezes a gente fica, eu tenho uma rotina muito corrida, né? Hoje eu não consigo, por exemplo, treinar 5 vezes por semana, fazer compras de salada e comer todos os dias, mas alguma coisa você consegue. Então, é melhor você se propor a fazer um pouco, mas ser consistente, né? Promover isso diariamente, de alguma forma, mesmo que seja um pouquinho, né? Que já vai trazer benefícios, do que ficar esperando. E nessa espera, muitas vezes, você vai ter o agravamento do quadro e em algum momento você será forçado, né, entre aspas, a fazer uma mudança mais radical. E aí fica tudo muito mais difícil, né? Como Sempre. que a nutrição muda a forma da gente enxergar as coisas, né? Mudou a sua forma de enxergar a vida? Nossa, demais. Priscila, eu fico muito feliz em te receber aqui no programa. Com certeza, a alimentação faz toda a diferença na nossa vida. Foi um prazer ter você aqui, trazendo esse tema de uma forma tão leve, tão esclarecedora. Eu que agradeço a vocês, agradeço a quem nos acompanha. É um prazer trazer tantas informações que muitas vezes realmente ninguém não conhece como pode mudar a própria vida, a vida das pessoas que amam. Realmente não conhece o impacto, né? Uhum. Hoje, nós entendemos que a alimentação vai muito além de um cuidado estético. A saúde intestinal pode mudar a sua vida, mudar a sua forma de enxergar, de encarar o mundo. Talvez isso seja um pouco ignorado pelas pessoas, mas vale a pena nós voltarmos o olhar para a nossa saúde intestinal. O Saúde é Algo Mais fica por aqui e a gente se vê no próximo programa.